Filho e do Espírito Santo. Queridos, então, semana passada nós falamos da Sagrada Tradição e hoje nós continuamos falando de uma das colunas da fé. São três, né? Sagrada Tradição, Sagrado Magistério e Sagrada Escritura. Semana passada falamos da Sagrada Tradição, hoje nós vamos conversar sobre as Sagradas Escrituras, a Bíblia Sagrada. Antes de começarmos a gravar, quando a gente fez a nossa oração inicial, nós rezamos a oração mais católica de todas. Qual que é, Larissa, a oração mais católica de todas que existe? Começa com Ave Maria e termina com Rogai por nós pecadores agora na hora do nosso amor também. Ave Maria é a oração mais católica de todas. Por quê? O que é o fundamento da religião católica? Não é a Sagrada Tradição, a Sagrada Escritura e o Sagrado Magistério? Não é isso que a gente tem que falar? A oração da Ave Maria. A primeira parte, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Quem disse isso foi o anjo Gabriel, que disse a Nossa Senhora em Lucas 1,26. Então isso está em Lucas 1,26, é um trecho da Sagrada Escritura. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. A segunda parte a segunda metade da primeira parte, quando a gente reza assim, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. Quem disse isso foi Santa Isabel. Quando Nossa Senhora visita Isabel em Lucas 1,38, Isabel diz: onde me vem a honra de vida a minha mãe, meu Senhor? Ela diz: bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre. Então, a primeira parte da Ave Maria é toda tirada das Sagradas Escrituras. E a segunda parte foi trazida pelo Magistério da Igreja. O Magistério da Igreja disse: Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Quando, num concílio, existia uma heresia que dizia que Nossa Senhora era mãe da humanidade de Cristo, mas não mãe da sua divindade. Eles falavam que Nossa Senhora é mãe de Jesus, não mãe de Deus. Eles diziam: não, Jesus é um só, Jesus não se divide. É claro que Jesus sempre foi Deus pelos séculos dos séculos, mas a partir do momento que Jesus se encarnou no ventre da Santíssima Virgem, ele também assumiu a nossa natureza humana. Então Jesus é 100% humano, 100% divino. Totalmente divino, totalmente humano, com exceção do pecado. Então tudo que um homem tem, Jesus tem. Unha, cabelo, barba, fome, sede, cansaço, frio, tudo. 100% humano, 100% divino. Se eu tenho um filho, meu filho é médico, eu sou mãe, eu sou pai do médico. Se Nossa Senhora tem um filho, o filho dela é Deus, então ela é a mãe de Deus. Não no sentido de que ela tenha gerado a divindade de Jesus, mas ela é a mãe dele e ele é Deus, então ela é a mãe de Deus. E a partir disso a igreja colocou Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte. Então a segunda parte veio do Magistério. A primeira parte veio da Escritura. A segunda parte da oração veio do Magistério. E como que essa oração chegou até mim? Lembra que a tradição é passar o bastão? Então, como que você ouviu a Ave Maria? Não foi a sua mãe rezando por você, ou na igreja, rezando? A tradição trouxe ela até o século XXI. E a tradição vai levar ela para frente nos próximos séculos. Então, ela é fundada na Escritura, do Magistério, e é trazida a nós pela Sagrada Tradição. Por isso que ela é a oração mais católica. A oração da Ave Maria tem Sagrada Tradição, Sagrada Escritura e Sagrado Magistério. Viu que lindo? É lindo ser católico, né? Então, gente, hoje o tema da nossa catequese. E aí, minha querida? A lista está ali, ó. Tá rolando aí um formulário para preencher também. Depois você preenche para nós e assina a lista, André. Então, gente, o tema da catequese de hoje são as Sagradas Escrituras, a Bíblia Sagrada, né? Eu trouxe a minha Bíblia de Maria, letra grande, letra geriátrica. A tradição, a Sagrada Tradição, é a palavra de Deus não escrita. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus escrita. Nós cremos que tudo que está aqui nas Sagradas Escrituras foi inspirado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo inspirou os autores sagrados em tudo aquilo que está contido aqui. E inspirou eles com as suas próprias realidades humanas. Porque o ser humano, ele tem vontade e inteligência.
E o Espírito Santo não anula a nossa vontade, a nossa inteligência. Então, acredita-se que o Pentateuco tenha sido escrito por Moisés. Deus usou o conhecimento humano de Moisés, a cultura de Moisés, o estilo literário de Moisés para escrever o Pentateuco. Por isso que a Sagrada Escritura tem tantos estilos literários. Crônicas, narrativas, epopeias, linguagem apocalíptica, que está no livro de Apocalipse, no livro de Daniel, poemas, por exemplo, cânticos, salmos, esses diversos textos com diversas características literárias diferentes, porque é a característica que de cada autor sagrado o Espírito Santo usou aquela característica, aquele jeito de ver o mundo, aquele conhecimento intelectual. Por exemplo, Isaías e São Paulo são grandes intelectuais. São Paulo, um grande intelectual. Isaías era um grande intelectual. Baruque já não era. Amós era um plantador de sicômoros, era um homem da roça. Amós. São Pedro era um pescador. E São Pedro escreveu a primeira e a segunda de Pedro, e São Paulo escreveu na Sagrada Escritura. Então Deus pegou um homem simples como Pedro e um grande intelectual como Paulo, um homem simples como Amós e um grande intelectual como Isaías, e os inspirou, soprou no coração deles a palavra e disse para eles aquela palavra de Jeremias, vai falar por mim. Então a Sagrada Escritura ela é inspirada por Deus. Quando que começou a formulação do Novo Testamento? A formulação do Novo Testamento ela começou aproximadamente 20 anos depois da ascensão de Jesus. Então, desde que Jesus ascende aos céus, por volta do ano 33, até o ano, por volta do ano 50, quando São Mateus e São Marcos começaram a escrever o Evangelho deles, acredita-se que o Evangelho de São Marcos seja ainda mais antigo que o Evangelho de São Mateus, mas são contemporâneos ali, talvez um ano, alguns meses de diferença, ambos por volta do ano 50. Durante esses 20 anos da ascensão, até começarem a escrever os Evangelhos, como é que a palavra de Deus perpetuou? Como é que as coisas que Jesus fez perpetuaram na igreja durante esses 20 anos? Como? Pela tradição. A tradição é a mãe da Escritura. Se não fosse a Sagrada Tradição, como é que ia chegar 20 anos depois, saber que Jesus curou uma menina, filha de Jairo, que estava morta, e Jesus a trouxe de volta para vida? Saber que Jesus era amigo de Marta, de Lázaro, de Maria, que frequentava a casa deles em Betânia. Saber que o anjo Gabriel anunciou a Santíssima Virgem. Isso chegou através da tradição, ao longo desses 20 anos. E depois de 20 anos, então, Mateus escreve na Palestina o Evangelho de São Mateus e Marcos escreve em Roma o Evangelho de São Marcos. O Evangelho de São Mateus é escrito em hebraico, o Evangelho de Marcos é escrito em grego. E começaram a surgir diversos livros, diversos escritos, falando da vida de Jesus, falando da vida dos apóstolos. E esses livros começaram a pulular na presença dos religiosos, na presença dos cristãos. E a igreja começou a perceber que alguns livros traziam algumas heresias até. Alguns livros traziam alguns exageros. Por exemplo, tem um Evangelho Apócrifo que diz que Jesus menino, brincando, vinha um passarinho morto, ia lá tocar um dedinho no passarinho morto, o passarinho ressuscitava, saia voando e tal. E isso está em um dos apócrifos. A igreja percebeu que alguns livros traziam alguns exageros. Por quê? Porque Jesus disse nas bodas de Caná de João 2, minha hora ainda não chegou. Mas porque Nossa Senhora pede que não antecipa a hora. E assim Jesus deixa bem claro que o primeiro milagre que ele realizou foi em João 2, nas bodas de Caná. Então esse apócrifo dizendo que Jesus, quando criança, fazia, entre aspas, milagres como se fossem mágicas, era um exagero. E aí a Bíblia começou a perceber que muitos livros que estavam sendo escritos e estavam sendo atribuídos a apóstolos, atribuído o Evangelho de São Tiago, o Evangelho de Santa Maria Madalena, a igreja começou a estudar e perceber que esses evangelhos não foi escrito realmente por São Tiago, não foi escrito realmente por São Judas Tadeu ou por Santa Maria Madalena, mas por pessoas que escreveram e atribuíram o nome de São Tiago, de Santa Maria Madalena, de São Judas Tadeu, para poder, entre aspas, dar popularidade para aquele texto deles.
Então foi necessário um concílio. No ano 397, teve o concílio terceiro de Cartago. E nesse concílio começou a igreja a rezar, o Sagrado Magistério, a rezar e a verificar quais eram os livros que realmente eram inspirados por Deus. Começou então a se pensar no cânon da Bíblia. Isso começou no ano 397, isso acabou no ano 419. Quanto tempo então demorou? Demorou 22 anos. Durante 22 anos, o Sagrado Magistério rezou, meditou e discerniu quais eram os livros inspirados e excluíram os livros apócrifos. Dentre os apócrifos foram escritos mais de 100 livros. Mais de 100 livros foram escritos nos apócrifos. E a tradição então vai dizer a Dei Verbum, lembra da Dei Verbum que a gente falou semana passada? Dei Verbum? Leiam a Dei Verbum. É um documento importantíssimo. A Dei Verbum vai dizer assim, foi a tradição apostólica que fez a igreja discernir que escritos deviam ser enumerados na lista dos livros sagrados. Olha só o que vai dizer a Dei Verbum. Foi a tradição, ou seja, aquilo que eles ouviram dos apóstolos, os apóstolos falaram que Jesus era desse jeito. Então esse escrito aqui não está de acordo com aquilo que o São Mateus falou para mim que era Jesus. Então esse livro é apócrifo, não é inspirado. Então o magistério discerniu pela tradição quais eram os livros inspirados. Olha o catolicismo da Bíblia. Tradição, magistério e a própria escritura. Então ficou separado aí os cânones, os livros na nossa Bíblia. A Bíblia Católica tem 46 livros no Novo Testamento e 46 livros no Velho Testamento e 27 livros no Novo Testamento, totalizando assim 73 livros. A Bíblia Evangélica tem 66 livros. Por que a Bíblia Católica tem 73 livros e a Bíblia Evangélica tem 66 livros? Vocês fazem ideia? Aconteceu o seguinte, uma questão histórica. A Bíblia fala de Alexandre o Grande. Alexandre o Grande fundou uma cidade no Egito chamada, que tem o nome de Alexandria. Você me fala essa cidade, né? Alexandria. Cidade de Alexandre o Grande, que não é o cara do STF. É outro Alexandre. É maior que esse ainda. E ele fundou Alexandria. Acho que Brasília vai mudar de novo, cara. Vai virar Alexandria. Alexandria 2. Então ele fundou essa cidade de Alexandria e colocou em Alexandria a maior biblioteca que existia no mundo naquela época. Tinha livros de tudo que você puder imaginar, tinha a biblioteca de Alexandria. Certo? Havia um rei chamado... Aí Alexandre morreu e tal, e a biblioteca de Alexandria permaneceu, sendo a maior biblioteca do mundo. E aí o rei era Ptolomeu, que não é o aluno do professor Raimundo. Você nem sabia o que é isso, né, Luiz? Sabe que é Ptolomeu, o aluno do professor Raimundo? Aí você nem sabe, o Renato também faz ideia, né? Sabe mais ou menos, eu vou falar, né? Ptolomeu era o rei do Egito, e Ptolomeu falou assim, aqui na nossa biblioteca tem todos os livros do mundo, de todos os assuntos, mas não tem a Bíblia dos judeus. Eu quero a Bíblia dos judeus para mim. Só que eu não sei hebraico. Então eu quero a Bíblia dos judeus, mas eu quero ela em grego. Eu sou grego. Então, Ptolomeu chamou 70 rabinos judeus. Isso 100 anos antes de Cristo. Essa história que eu estou contando se passou 100 anos antes de Jesus. Ptolomeu chamou 70 rabinos judeus para traduzir a Bíblia deles. A Bíblia deles, eu falo o Velho Testamento na época, né? 100 anos antes de Jesus, eu falo que era o Velho Testamento. Traduzir o Velho Testamento do hebraico e do aramaico para o grego, ele queria em grego. E eles traduziram o Velho Testamento para o grego. Essa tradução ficou sendo conhecida como a tradução dos 70, ou a Septuaginta. Só que o que acontece? O grego naquela época era o inglês de hoje, era a língua que se falava no mundo inteiro. O aramaico e o hebraico não.
Então tinha muita gente que não conhecia a Sagrada Escritura porque não conhecia o hebraico e o aramaico, mas sabia falar grego. Então essa tradução do Septuaginta, ela se espalhou como pólvora no mundo. Ela chegou em Roma, chegou em diversos locais do mundo que as pessoas falavam grego e a Bíblia se tornou muito conhecida. E essa tradução ficou conhecida então como a tradução dos 70, que eram 70 rabinos que traduziram pro Ptolomeu a Bíblia de hebraico para o grego, a Septuaginta, 100 anos antes de Jesus. Se passaram 100 anos, Jesus veio à Terra, pregou o Evangelho, morreu, ressuscitou, ascendeu aos céus, 100 anos depois, 200 anos depois da ascensão de Jesus, ou seja, 300 anos depois da Septuaginta. Os judeus, que eram um povo, que é um povo que até hoje sofreu muito guerras e perseguições, exílios e etc., né? Os judeus falaram assim, vamos colocar alguns critérios para que os livros sejam considerados inspirados. Só que quais foram os critérios que os judeus colocaram? Primeiro critério, eles têm que estar em pleno acordo com o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Segundo critério, eles têm que ser, como eu vou falar, escrito na Palestina, escrito na Terra Santa, escrito lá, geograficamente escrito lá. Então, assim, por exemplo, o livro de Macabeus não foi escrito lá, então não pode. O livro de Tobias não foi escrito lá, não pode. Tinha que ter escrito lá na Terra Santa, escrito em hebraico, escrito na Palestina, de acordo com o Pentateuco, e tem que ser escrito até o ano 532, antes do exílio. Depois do exílio, não. Só que esses critérios que esses rabinos judeus usaram eram critérios exclusivamente nacionalistas. Por quê? Por exemplo, tem que ser escrito na Palestina. Tudo que se escreve fora da Palestina não é santo. Só aqui que é santo. Então Deus não pode inspirar ninguém em outro lugar que não seja na Palestina. Deus é Deus, né? Deus pode tudo. Então é um critério nacionalista. Outro critério que é extremamente nacionalista, tem que ser escrito em hebraico. Se for escrito em grego, não serve. Só que o Evangelho, com exceção do Evangelho de Mateus, todos os outros evangelhos do Novo Testamento inteiro é escrito em grego. Beleza? Se for escrito em grego, não serve. Tem que estar de acordo com o Pentateuco, até aí tudo bem. E falei, escrito até o exílio, né? Ou seja, depois do exílio o povo de Israel sofreu, então depois que o povo sofreu, então Deus não inspira mais, tem que ser até o exílio. Ou seja, foram critérios extremamente nacionalistas. Tem que ser de acordo com o Pentateuco, tem que ser escrito antes do exílio, tem que ser escrito em hebraico e tem que ser escrito na Terra Santa. E aí eles tiraram alguns livros da Sagrada Escritura. Eles tiraram o livro de Baruque, de Tobias, Sabedoria, Eclesiástico, o primeiro, segundo Macabeus e Judite. Tiraram esses 7 livros. Por quê? Por exemplo, Macabeus foram escritos depois do exílio, Eclesiástico foi escrito em grego, Sabedoria foi escrito em grego, Tobias e Judite foi escrito fora da Terra Santa. Então foram critérios únicos e exclusivamente nacionalistas. E esses critérios foram adotados 300 anos depois da Septuaginta. Ou seja, até o ano 200 depois de Cristo, os hebreus sempre usaram essa Bíblia aqui, ou a nossa, com todos esses livros. Depois do ano 200 depois de Cristo, eles rejeitaram a Septuaginta e adotaram esses critérios nacionalistas. Quando Lutero fez a Reforma Protestante, Lutero falou assim, eu vou adotar a Bíblia hebraica, judaica, que é essa Bíblia que foi adotada 200 anos depois de Cristo. Só que então, Lutero adotando a Bíblia hebraica, então ele deveria ter adotado o quê? Os critérios hebraicos. Quais são os critérios hebraicos? Escrito em hebraico, então só ia sobrar o livro de Mateus no Novo Testamento. Todo o resto não deveria ter naquele evangelho, só Mateus. Escrito antes do exílio, todo o Novo Testamento foi escrito depois do exílio. Então não ia sobrar nem Mateus. Então os 2 primeiros critérios, ele protestante não deveria ter Novo Testamento.
não deveria ter Novo Testamento, porque os dois primeiros critérios já excluem todo o Novo Testamento. Segundo, escrito na Palestina. Eu falei para vocês, acabei de falar para vocês, o Evangelho de Marcos foi escrito em Roma. O Evangelho de Apocalipse foi escrito na ilha de Patmos. Também não sobraria nada no Novo Testamento. São Paulo escreveu as cartas dele andando. São Paulo escreveu as cartas dele viajando. E de acordo com o Pentateuco. Então, gente, claro, de acordo com o Pentateuco, tudo bem. Mas todos os outros 3 critérios o Novo Testamento não atende. Com exceção de Mateus, que atende o critério de ter sido escrito em hebraico, mas não atende o critério de ter sido escrito antes do exílio. Mateus é o que sobreviveria mais ou menos, né? Porque foi escrito em hebraico, foi escrito na Palestina, mas não foi escrito antes do exílio. Então, ia perder o Evangelho de Mateus. Então, é um contrassenso. É uma pirraça de Lutero. Pirraça. Por quê? Porque se ele quer usar a Bíblia hebraica, então tem que adotar os critérios que os rabinos usavam para discernir a Bíblia hebraica, que foram esses critérios nacionalistas. Assim sendo, não deveria ter o Novo Testamento. Só que você perde o Novo Testamento, perde Jesus, né? Você perde Jesus, perde tudo. Então a Lutero fez um bem bolado. Eu vou ficar com a Bíblia hebraica daqui para trás. Mateus para trás. Mateus para frente eu fico com a Bíblia católica. E assim foi. Por isso que a Bíblia evangélica tem menos livros que a Bíblia católica. Bom, então a nossa Bíblia é a Bíblia que os judeus usavam desde Moisés até o ano 200 depois de Cristo. Que é a Bíblia da Septuaginta, que é a Bíblia que os apóstolos pregavam. Quando os apóstolos pregavam do ano 33 até mais ou menos a morte de João, que foi por volta do ano 90 e pouco. Nesse meio tempo não existia essa Bíblia judaica. Ela foi feita 200 anos depois de Cristo. 200 anos depois de Cristo não tinha nenhum apóstolo vivo. Não tinha nem todos os apóstolos tinham morrido. Ou seja, qual Bíblia que os apóstolos pregavam? A Septuaginta. Entendeu? Então, gente, é um contrassenso. Mas vamos lá. Então, livros apócrifos são esses livros que a igreja retirou do cano, que são livros que traziam fantasias, erros e heresias. A igreja excluiu mais de 100 livros, mais de 80 evangelhos. Quem vai dizer isso é um escritor italiano chamado Vittorio Messari. Ele escreve um livro chamado O Livro sobre Hipóteses sobre Jesus, o nome do livro dele. Esse Vittorio Messari é um grande escritor, ele entrevistou o Papa Bento XVI, a entrevista dele com o Papa Bento XVI é muito bonita. E ele fala assim, Vittorio Messari. Vittorio Messari. Messari, 2 S, Messari, em italiano. Ele fala assim, a igreja escolheu cerca de 80 falsos evangelhos. Então, as pessoas iam tempo e não vou fazer um evangelho aqui, vou falar que é de Tito, evangelho de Tito, São Tito. Fazer um evangelho aqui, eu vou falar que é o evangelho de São José de Arimateia. E assim por diante, né? Então, gente, como a gente vê, a Bíblia ela é fruto da Sagrada Tradição e do Sagrado Magistério. Ela é filha da Sagrada Tradição e do Sagrado Magistério. Quem acredita na Bíblia precisa, obrigatoriamente, acreditar na Sagrada Tradição e no Sagrado Magistério. Não tem laranja sem laranjeira. A laranja é fruto da laranjeira. Não tem manga sem mangueira. Não tem maçã sem macieira. Não tem Bíblia sem Sagrada Tradição e Sagrado Magistério. Não tem. Não é escrito. Por quê? Porque o Novo Testamento foi inteiro escrito pelo Magistério. Foi discernido pelo Magistério o cânon e foi trazido a nós pela tradição. Catecismo da Igreja Católica, número 105. Número 105 do Catecismo da Igreja Católica. Diz assim: Deus é o autor da Sagrada Escritura. Mas é o Catecismo número 105. Como assim Deus é o autor da Sagrada Escritura? Quando Deus deu a Moisés as 2 tábuas da lei, era um Novo Testamento e um Velho Testamento, né? Deu para Moisés.
Deus é o autor da Sagrada Escritura no sentido de que Deus inspirou aqueles homens a escreverem a Sagrada Escritura. Espírito Santo. Deus é o autor da Sagrada Escritura. As coisas divinamente reveladas que estão contidas e são apresentadas nos livros da Sagrada Escritura foram registradas sob a inspiração do Espírito Santo. A Santa Mãe Igreja, segundo a fé apostólica, tem como sagrados e canônicos os livros completos, tanto do Antigo como do Novo Testamento, com todas as suas partes, porque escritos sob a inspiração do Espírito Santo, eles têm Deus como autor, e nessa qualidade foram confiados à própria Igreja. Gente, se Deus é o autor da Sagrada Escritura, quando eu leio a Bíblia, eu estou ouvindo a voz de Deus. São Francisco de Assis, a gente tem a imagem dele ali, ele dizia assim: quando nós rezamos, nós falamos com Deus. Quando lemos a Sagrada Escritura, Deus fala conosco. Olha que interessante vai dizer São Pedro, a segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20, sobre a Sagrada Escritura. 2 Pedro, João. Segunda Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21. Segunda Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21. Ele diz assim, ó: antes de tudo, sabei que nenhuma profecia da Escritura é de interpretação pessoal, porque jamais uma profecia foi proferida por efeito de vontade humana. Homens inspirados pelo Espírito Santo falaram da parte de Deus. Então, São Pedro está dizendo aqui que homens inspirados pelo Espírito Santo falaram da parte de Deus o que está escrito na Bíblia. Mas ele diz uma coisa interessante. Antes de tudo, versículo 20: antes de tudo, sabei que nenhuma profecia da Escritura é de interpretação pessoal. O que significa isso? Significa que a Bíblia foi escrita inspirada pelo Espírito Santo, entregue à Igreja, e à Igreja, ao Sagrado Magistério, foi dado a autoridade de interpretar as Sagradas Escrituras. Então, a interpretação da Sagrada Escritura não é pessoal, não sou eu que interpreto do jeito que eu quero, mas eu preciso ler a Sagrada Escritura de mãos dadas com aquilo que é o pai e a mãe da Sagrada Escritura. O que é o pai e a mãe da Sagrada Escritura? Sagrada tradição, sagrado magistério. Ontem eu estava aqui em serviço lá em Caraguá, né? E um rapaz veio perguntar para mim assim: Jesus teve irmãos? E não, Jesus não teve irmãos. Jesus teve irmãos. Aqui, ó, pegou o texto e falou assim, ó: Tiago, irmão de Jesus. É verdade, Tiago, irmão de Jesus. Pega esse, lê aqui: Tiago, filho de Alfeu. E aí? Acontece que o hebraico, ele não tem uma palavra para irmãos. Ele não tem uma palavra para parentes próximos, quer dizer. Então assim, você é meu primo, você é meu tio, você é meu cunhado. Todos os parentes próximos, que convivem próximos, até mesmo os amigos, são chamados de irmãos. Você vê no Gênesis, por exemplo, que Ló é chamado de irmão de Abraão. Só que a genealogia de Ló mostra muito bem que Ló era sobrinho de Abraão, mas não tinha a palavra sobrinho. Então usava-se a palavra irmão. Tiago, filho de Alfeu, irmão de Jesus, provavelmente era primo de Jesus, ou quem sabe até mesmo um amigo de Jesus íntimo, um amigo de infância. Mas provavelmente os exegetas acreditam que ele fosse primo de Jesus. Então, para você interpretar esse versículo bíblico, você precisa partir de um pressuposto ensinado pela Igreja. Jesus não teve irmãos, porque São José é o pai da castidade. Não teve filhos alguns, segundo a carne. O único filho que São José teve foi Jesus, mas São José era o pai nutricio de Jesus, o pai adotivo de Jesus. A Santíssima Virgem é virgem antes, durante e depois do parto. Quem nos ensina isso? Sagrada Tradição e o Sagrado Magistério. Então, de mãos dadas com a Sagrada Tradição e o Sagrado Magistério, eu vou ler
Jesus, Tiago, irmão de Jesus. Ah, mas irmão de Jesus segundo a carne não pode ser, porque a Sagrada Tradição me ensina que Nossa Senhora não teve filhos e São José também não. O Sagrado Magistério também me ensina o mesmo, que Nossa Senhora é virgem durante e depois do parto e que São José é o pai da castidade. Então eu não estou entendendo como que irmão de Jesus é esse. Então, de mãos dadas com a Sagrada Tradição e com o Sagrado Magistério, eu vou procurar interpretar as Escrituras, vou procurar saber quem é, à luz da inteligência, quem é esse irmão de Jesus. E ler a própria Escritura, você vai ver que Tiago ele era filho de Alfeu. Inclusive, mas ele podia ser filho de Alfeu mas ser filho de Nossa Senhora também. Tanto é que a mãe de Tiago vai falar para Jesus que ele e João tivessem um lugar privilegiado no reino de Deus, que era a tia de Jesus. Então, se Tiago era irmão de Jesus, como é que a mãe do Tiago foi pedir para ele uma bênção? Então, mas ele era filho de José com essa mulher. Mas ele era filho de Alfeu, falando do pai dele também, falando do pai e a outra mãe. E o pai não é José e a mãe não é Nossa Senhora. Você entendeu? Então, você precisa interpretar as Escrituras de mãos dadas com a Sagrada Tradição e com o Sagrado Magistério. Gente, a Sagrada Escritura, ela tem um poder espiritual. Isaías, capítulo 55, versículo 10, esse texto diz que nenhuma palavra que sai da boca de Deus retorna para Deus sem produzir o seu efeito. Assim como a chuva que cai não volta para o céu sem molhar a terra, assim a palavra de Deus que sai da boca dos lábios de Deus não volta para Deus sem produzir efeito. Então a Sagrada Escritura tem poder. Se eu leio a Sagrada Escritura com o coração aberto, permitindo que Deus me fale por meio daquilo que Ele quer me falar, e permitindo que Deus mude o meu coração pelo poder da Sua palavra, se eu leio a Sagrada Escritura buscando ali conversão e mudança de vida, nunca mais eu serei o mesmo. Hebreus capítulo 12 vai dizer assim, Hebreus 4, versículo 12. Vou pegar o texto. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Olha uma palavra tremenda. Hebreus 4, 12 diz assim: porque a palavra de Deus é viva, eficaz, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, e atinge até a divisão da alma e do corpo, das juntas e das medulas, e discerne os pensamentos e intenções do coração. Olha o poder da Sagrada Escritura. A palavra de Deus é viva, eficaz, mais penetrante que uma espada de 2 gumes. O que significa eficaz? O autor sagrado diz aqui que a palavra de Deus é viva e eficaz. O que significa eficaz? Significa que ela causa os seus efeitos. Isaías 55:10. Assim como a chuva que cai do céu não volta ao céu sem molhar a terra, ou seja, a chuva que cai do céu é eficaz em molhar a terra, assim a palavra de Deus não volta para Deus sem produzir os seus efeitos. Se você lê a Sagrada Escritura de coração aberto, a Sagrada Escritura pode transformar a sua vida. Basta querer. Basta se abrir. Então, como eu estava falando para vocês, a Sagrada Tradição, a Sagrada Tradição e o Sagrado Magistério são as chaves de leitura para a Bíblia. Dei verbo, mais uma vez a Lei Verbo, diz assim: o ofício de interpretar a palavra de Deus, escrita ou transmitida. A palavra de Deus escrita é a Bíblia. A palavra de Deus transmitida, o que é? A palavra de Deus transmitida, que não é escrita. A palavra de Deus escrita é a Bíblia. A palavra de Deus que não é escrita é a Sagrada Tradição. O Verbo diz assim: o ofício de interpretar a palavra de Deus, escrita ou transmitida, foi confiado unicamente ao magistério vivo da Igreja, cuja autoridade exerce em nome de Jesus Cristo. Nossa, esse texto aqui do Santo Padre Paulo VI é muito lindo no Verbo. Por quê? Ele diz assim: o ofício, o trabalho, a missão de interpretar a palavra de Deus, escrita ou transmitida, pertence ao magistério. Isso aqui é o universo católico, é tudo. Tradição, escritura e magistério, numa frase do Papa Paulo VI.
a missão de interpretar a palavra de Deus, escrita ou transmitida, pertence ao magistério. Santo Agostinho de Hipona, ele dizia assim: eu não acreditaria no Evangelho se a isso não me levasse a autoridade da Igreja Católica. Olha a frase de Santo Agostinho. Eu não acreditaria no Evangelho se a isso não me levasse a autoridade da Igreja Católica. Assim, Santo Agostinho está dizendo assim. O que Santo Agostinho está dizendo? Eu creio na Escritura, porque ela veio pela tradição e pelo magistério. E eu interpreto, creio naquilo que Deus inspirou por meio da tradição e do Evangelho. Seja que Deus inspirou homens cultos, como Paulo, como Isaías. Seja que Deus inspirou homens que não tinham cultura alguma, como Amós, como São Pedro. Deus é Deus que está falando. Interessante que você lendo a carta de Pedro, e até mesmo a profecia de Amós, que eram homens simples, pescadores, né? Imagina, Pedro como um cara bem chucro, né? Amós como aquele roceiro, né? Amós, ele era assim, ele usava uma camisa de botão desabotoada assim, até na meio da barriga, um chapéuzinho de palha, fumava um cigarrinho de palha, aquelas botinhas de plástico, né? Lembra aquelas botinhas de plástico para tirar leite de mangueira? Botinha de plástico, calça jeans, toda suja, a calça jeans toda suja. Amós era assim, roceiro Amós. E aí você lê a profecia de Amós, que era um roceiro desse tipo. Você lê a profecia de Pedro, que era um pescador chucro. Você lê as cartas de Pedro, você vê ali uma sabedoria, uma inteligência, uma perspicácia que só pode ser conduzido pelo Espírito Santo. Até o conhecimento bíblico que São Pedro tem, por exemplo, quando Pedro diz na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 5, vou até pegar aqui para a gente ler, quando ele fala do orgulho, da soberba, ele está citando o Velho Testamento, está mostrando um extremo conhecimento. Olha só o que ele vai dizer aqui, ó. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 5. Diz assim: semelhante a vós, jovens, vós outros que sois jovens, sede submissos aos anciãos, todos vós, em vosso mundo tratamento, revestidos de humildade, porque Deus exige aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. Isso que Pedro fala aqui, que Deus resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes, é uma citação de Provérbios, capítulo 3, versículo 34. Olha a perspicácia de Pedro, linkando lá com Provérbios. Isso só pode ser inspiração do Espírito Santo. Então, gente, a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Ela não é um livro de ciências, ela não é um livro de etnologia, mas ela é um livro de verdades reveladas e transmitidas através da cultura dos autores sagrados. O que vai dizer isso como não é um livro de ciências? Como que a Bíblia diz que Deus criou o mundo? Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º dia ele descansou, né? O que a ciência fala? Que o mundo surgiu do Big Bang. Então se o mundo surgiu do Big Bang, então a Bíblia errou quando diz que Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º descansou. O Big Bang diz que tudo surgiu a partir de uma grande energia. Uma grande energia que se contraiu, explodiu, surgiu uma grande luz e todas as coisas foram criadas a partir disso. É isso que fala o Big Bang? Surgiu uma grande luz, Big Bang, tudo foi criado. Dessa vez a Escritura diz que quando Deus criou, Deus disse: faça-se a luz. O homem veio do macaco e foi evoluindo. Essa teoria de que o homem veio do macaco já foi muito questionada, né? A própria ciência já questiona essa possibilidade. Mas suponhamos que daqui a pouco fique provado que o homem veio do macaco, ou veio do boi, ou veio, sei lá de quem. O homem veio do macaco, beleza. Chegou um dado momento da evolução do macaco, que Deus falou assim: agora não é mais macaco, agora uma alma humana, agora é um homem. A partir desse momento foi criado o homem. Então, se Deus usou o macaco para evoluir até o homem, não tem problema. A Bíblia não é um livro de ciências. Quando a Bíblia diz que Deus criou todas as coisas, a Bíblia quer mostrar que Deus é o autor da vida e do universo. Como Deus fez,
Espírito Santo usou do conhecimento e da cultura do autor sagrado. Acredita-se que o Pentateuco tenha sido escrito por Moisés. Então Deus usou da cultura e do conhecimento de Moisés. Moisés não conhecia, não tinha possibilidade de imaginar o que vem. Então Deus falou para Moisés: eu que fiz tudo. A primeira coisa que eu fiz foi a luz. E Moisés disse: Deus falou no princípio, Deus disse: faça-se a luz. É o que Moisés entendeu. E é o que Moisés escreveu. Então o que importa é o sentido. Deus criou todas as coisas. Quando a Sagrada Escritura fala do dilúvio, que houve um dilúvio que cobriu a terra inteira, e Noé com a sua família ficou na arca, sobre o dilúvio sobreviveu. Pode ser que o dilúvio de Noé seja uma enchente como teve no Rio Grande do Sul. Se Noé morasse no Rio Grande do Sul, não seria o dilúvio? Ah, mas houve um dilúvio que cobriu o mundo inteiro, os continentes todos, inclusive o Brasil, tudo ficou embaixo d'água. Se Moisés morasse no Rio Grande do Sul e houvesse uma tragédia como houve hoje, aquilo não seria o dilúvio do mundo inteiro? O mundo inteiro dele é a cidade dele, no Rio Grande do Sul. Então aquilo foi o dilúvio dele. Então, gente, a Sagrada Escritura é um livro de verdades religiosas. Verdades religiosas. É assim que a gente precisa ler e entender a Sagrada Escritura. A gente não estuda anatomia lendo a Sagrada Escritura. Se quiser estudar anatomia, lê lá o Iopoche. A Bíblia é um livro de verdades religiosas. Para a gente terminar essa catequese, vamos falar um pouquinho da estrutura da Bíblia. A Bíblia tem uma estrutura. E conhecendo a estrutura da Bíblia, a gente consegue identificar onde estão os livros da Bíblia. Um dia eu estava no mercado, estava passando no caixa. E aí tinha dois, eu estava passando no caixa, e atrás de mim tinha uma outra moça que era caixa, né? E a moça que estava me atendendo. E eu passando a compra, né? E a moça que estava me atendendo estava passando as minhas compras e conversando com a outra menina. E ela falou assim: ó, você tem que ler o Apocalipse, é muito legal. Ela falou assim: eu vou ler. Mas como que é? Ela falou assim: muito legal, é muito da hora o Apocalipse. E passando a minha compra, né? E outro livro que eu li também é o livro de Esther. Esther é muito legal. Aí a menina falou assim: mas onde que fica o livro de Esther? Aí ela falou assim: de Esther? Não sei. Aí eu falei para ela assim: vou te ajudar a descobrir onde ficam os livros da Bíblia. Ela já olhou para mim assim. Aí eu falei assim: é o seguinte, Esther conta uma história, não é? Então é um livro histórico. A Bíblia divide assim, Pentateuco, que são os 5 primeiros livros, são os livros da lei, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, são os 5 primeiros livros. Depois vem os livros históricos, contam histórias, Josué, Esther, Macabeus, livros que contam histórias, são históricos. Depois são livros que têm sabedoria, que são livros sapienciais, Salmos, Provérbios, Eclesiásticos, sabedoria, Cântico dos Cânticos. E depois são livros dos profetas, depois são os profetas, são os livros proféticos. Então é nessa ordem: Pentateuco, históricos, sapienciais e proféticos. Esther está onde? Históricos. Então onde está? Está lá perto do Pentateuco. Então quando você for saber o que eu for a Esther, você já vem aqui, Juízes, Samuel, e você vai ler nos livros históricos, você vai achar a Esther, está por aí. Eu quero pegar Isaías. Onde que é Isaías? Isaías é um profeta. Então está lá nos livros proféticos. Os proféticos são os últimos do Velho Testamento. Então, Pentateuco, históricos, sapienciais, proféticos. Está lá perto do Novo Testamento, Ezequiel, profeta, Lamentações de Jeremias, Baruque, Jeremias, tudo profeta, perto do Novo Testamento. E assim você consegue entender a Sagrada Escritura, você consegue achar fácil as coisas na Bíblia. Isaías. Agora já vai ficar fácil vocês consultarem o Velho Testamento. Pentateucos, históricos, sapienciais, proféticos. Essas são as divisões do Velho Testamento, certo? E o Novo Testamento? O Novo Testamento
são os evangelhos, os 4 evangelhos, que é o coração da Sagrada Escritura. Depois dos 4 evangelhos, Atos dos Apóstolos, Cartas dos Apóstolos e o Apocalipse. É a divisão do Novo Testamento. Então, evangelhos, Atos, Cartas e Apocalipse. Certo? Gente, deixa Deus falar com vocês. São Francisco de Assis, quando foi para a guerra entre Assis e Perúdia, ficou preso na prisão de Perúdia. E ali ele havia perdido, o mundo dele tinha acabado, né? O sonho de São Francisco de Assis era se tornar um cavaleiro, se tornar um nobre. E naquela época, na Idade Média, século XIII, você conquistava a nobreza porque você nascia de sangue azul, parente do rei, ou você conquistava pelas armas, sendo um cavaleiro. Ele não era parente do rei e tentou conquistar a nobreza como cavaleiro e não deu certo. Foi para a guerra entre Assis e Perúdia e ficou preso, estava na prisão, no calabouço de Perúdia, passando fome, frio, sede, sem saber se ia voltar vivo para casa, se ia morrer ou não, se iam matá-lo em Perúdia ou não. E ele que era um menino rico, né? Jovem rico. O pai dele era comerciante de tecidos, ia na França buscar tecidos para vender na Itália, por isso chamam ele Francesco da França, francês. Na verdade, o nome dele praticamente Giovanni, né? Mas era conhecido como Francisco. O pai dele ia sempre para a França e a mãe dele, inclusive, era francesa. A mãe dele era Francesca, literalmente, tinha nascido na França. O pai dele, nessa viagem, tinha conhecido a mãe, casaram e trazido ela para a Itália. E ele rico, mas naquela situação de prisão em Perúdia, sem saber se voltaria vivo ou não, se ia morrer ou não. E naquela prisão de Perúdia havia um jovem que tinha conseguido esconder entre seus pertences, quando preso, uma tradução do Evangelho. Naquela época, Gutenberg não havia inventado a imprensa ainda, não existia imprensa. Então não existia a Bíblia assim, desse jeito, impressa, encadenada, com capa de couro, feitio e letra grande. As traduções que tinham eram escritas, copiadas dos monges copistas. E aquele jovem tinha a cópia do Evangelho. Ele falou para Francisco: Francisco, tem a cópia do Evangelho, posso ler um pedaço para você? E Francisco falou assim: pode ler. E ele leu a história do jovem rico. Quando ele leu para São Francisco a história do jovem rico, São Francisco percebeu que ele era o jovem rico. E Jesus havia dito para o jovem rico: vai, vende tudo que tem, dá aos pobres, depois vem e segue, terás um tesouro no reino do céu. Francisco falou assim. O jovem rico saiu triste, porque não quis vender tudo, entregar e seguir Jesus. Mas eu vou fazer. E ele decidiu viver o Evangelho. Ouvindo a palavra de Deus, a palavra de Deus é viva, forte, eficaz, mais penetrante que uma espada de 2 gumes e atinge a divisão entre a alma e o corpo. Hebreus 12, capítulo 4, versículo 12. Isaías, a palavra de Deus não é assim como a chuva não cai do céu sem molhar a terra, a palavra de Deus não volta à sua boca sem produzir o seu efeito. E assim foi na vida de Francisco. Aquela palavra entrou no coração de Francisco e transformou o coração de Francisco de tal forma que quando ele conseguiu sair da prisão de Perúdia e voltou para Assis, ele deu tudo que ele tinha aos pobres e foi seguir Jesus na pobreza, exatamente como o Evangelho dizia. E quando ele foi a Roma apresentar a sua ordem dos fatos menores ao Papa, e o Papa disse: qual é a regra da ordem? São Francisco disse: a regra da ordem são os Evangelhos. A nossa regra é viver os Evangelhos. É por isso que ele tem a Bíblia na mão. Porque a regra da ordem é o Evangelho. Assim como a Sagrada Escritura transformou a vida de Francisco, ela pode transformar a sua vida também. Então, deixa a Sagrada Escritura falar ao seu coração. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. São Francisco de Assis, rogai por nós.